Boa noite, bem-vindos a mais um unboxing. Você deve ter já pegado a sua folhinha. Se não, se preferir, pode acessar pelo QR Code. Ou na descrição do vídeo você encontra o link para o PDF desse esboço. Estava dizendo que você pode muito bem utilizar esse material e sentar com pessoas, amigos, para estudos bíblicos, para discipulado 1 a 1, para pequeno grupo, para ensinar um grupo de pessoas, enfim, esse material você, uma vez compreendendo, captando como nós estamos fazendo e conduzindo, você será muito capaz também de conduzir tudo isso. Mas hoje eu quero chamar sua atenção de novo para os capítulos 8 e 9 de Mateus. Nós vamos desembrulhar a partir do verso 18 até o capítulo 9, versículo 8. Mas a gente precisa, aqui no primeiro boxezinho aqui em cima, em lilás, você e eu vamos dar uma olhadinha no que nós temos como o contexto deste capítulo que a gente vai desembrulhar. No capítulo 1 de Mateus, nós temos, capítulo 1 e 2, nós temos o nascimento de Jesus, nós temos a genealogia de Jesus, a fuga de Jesus para o Egito. No capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus. No capítulo 4, a tentação dele, o início do ministério público dele. E nos capítulos 5, 6 e 7, nós temos o primeiro bloco de ensinos de Jesus. E após esse bloco de ensinos de Jesus, que é o Sermão do Monte, Mateus vai pintar o Senhor como alguém que é infinitamente mais do que apenas um mestre competente, um bom professor, um bom rabino. Aliás, é curioso e é importante você se dar conta disso, nos evangelhos, o termo discípulo nem sempre faz referência a alguém que é convertido. Discípulo é simplesmente alguém que segue, está seguindo, está buscando aprender. Uma pessoa que vem, por exemplo, a esse ambiente aqui, senta-se para ouvir, de algum modo é um discípulo, porque está buscando aprender. Mas nos evangelhos não é necessariamente convertido alguém que é chamado de discípulo. E a gente vai descobrir que os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, nesta altura do evangelho, eles ainda estão aprendendo de Jesus. Eles ainda estão em dúvida, ou não estão muito certos sobre a identidade definitiva de Jesus Cristo. Então, Mateus ele vai pintar para nós que Jesus é mais do que esse mestre, que ensina muito bem e que deixa as pessoas admiradas. Jesus é Deus. E até o diabo sabe que Jesus é Deus. Isso está muito claro no capítulo 8, no versículo 29, como a gente vai ler daqui a pouco. E ele sendo Deus, ele tem autoridade sobre o mundo. Jesus tem autoridade sobre o mundo simplesmente porque ele é Deus. E ao mesmo tempo ele requer lealdade de todo mundo. A palavra autoridade, ela é muito importante para Mateus. A primeira vez que esta palavra aparece no Evangelho de Mateus, siga aí comigo no capítulo 7 de Mateus, no versículo 29, o final do Sermão do Monte. Porque Jesus ensinava as multidões como quem tem autoridade.
e não como os escribas. Depois, no capítulo 8, no versículo 9, veja comigo o que nós vamos ler sobre a autoridade de Jesus. Capítulo 8, versículo 9. Quando o centurião vai dizer que ele é um homem sujeito à autoridade, ou tendo pessoas, tenho soldados às minhas autoridades, às minhas ordens, e digo, vai, ele vai, outro venha, e ele vem. E essa palavra, esse verbo aqui, esse imperativo, vá, é muito importante você guardar isso, porque nós vamos vê-lo daqui a pouco, nesta narrativa de Jesus. Mateus 8, versículo 9, o centurião diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. A autoridade de Jesus aqui, de algum modo, sendo reconhecida pelo centurião. Capítulo 9 agora, Mateus 9, versículo 6. Veja de novo. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Versículo 8. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Mas eu acho que o versículo é o 7. Enfim, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Capítulo 21, de 23 a 24. E o 21, 27 vai falar da autoridade de Jesus, ora sendo reconhecida, ora sendo rejeitada. E como é que ele termina o Evangelho? Capítulo 28, versículo 18, antes de Jesus fazer a grande comissão. Ele vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Mateus está mostrando para nós que Jesus tem autoridade, mas não é uma autoridade qualquer. Não é uma autoridade sequer igual à do centurião. É muito maior, infinitamente maior. Ele tem a autoridade do próprio Deus. Ele é Deus, ele é o Criador. Então, tendo nos mostrado que ele tem autoridade para ensinar, capítulos 5, 6 e 7, Mateus passará nos capítulos 8 e 9 a nos mostrar que ele tem autoridade sobre doenças, sobre os discípulos, sobre desastres naturais, sobre demônios e sobre o pecado. Né? No capítulo 8, de 1 a 17, a gente desembrulhou na semana passada, Mateus encorajou os leitores a confiar em Jesus, uma vez que Jesus, inaugurando a chegada do reino dos céus, ele tem autoridade sobre as doenças e o sofrimento humano, e não importa se você é judeu, se você é gentil ou não judeu, enfim. Pois bem, a gente chega no capítulo 8, verso 18. E Mateus vai continuar encorajando seus leitores a confiar e seguir Jesus de todo o coração. E ele vai mostrar que Jesus tem autoridade, e o poder e a autoridade de Jesus são maiores que a própria vontade do ser humano. Maiores que o demônio, o poder e a autoridade de Deus. Maior do que a natureza criada, maior autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o pecado. E as respostas apropriadas à autoridade e ao poder de Jesus são a fé nele
E não é uma fé qualquer, é uma fé que te dispõe a segui-lo. É isto que a gente vai ver. Dito isto, nós vamos desembrulhar agora os capítulos 8, do verso 18, até o capítulo 9, versículo 8. Uma visão panorâmica, o que nós encontraremos neste caminho. Do 1 ao 17, nós vimos Jesus curando doenças. Ele curou as doenças mais variadas. Volte-se na Bíblia comigo. Abra no capítulo 8 de Mateus. É bom você estar sempre com os olhos aí no texto, para você perceber o que nós já estudamos aqui. Capítulo 8, no verso 1, a cura do leproso, que era uma doença horrível para a época, onde não havia qualquer esperança para o enfermo. Era uma doença visível, desprezível. E Jesus, então, ele simplesmente cura. Outra coisa interessante sobre a lepra é que ela vai desensibilizando você, seus sistemas, seu sentimento de dor, né? A pessoa vai se perdendo o tato, perdendo o toque, e ela vai, digamos, essa doença vai se demonstrando na própria pele. É algo repugnante para quem naquele tempo via, e Jesus cura esse homem, cura de um modo impressionante. Ele toca nesse homem, o que era impensável para aquela época. Depois ele cura o servo do centurião, no versículo 5. O centurião era outra pessoa desprezível por ser quem era, um romano, um centurião, um explorador dos judeus. Mas Jesus tem compaixão dele, tem autoridade sobre a doença do servo dele, e tem compaixão dele. Jesus o cura. Depois Jesus cura a sogra de Pedro, uma mulher sem nome, no versículo 14. Uma mulher que a gente só conhece porque os evangelistas citam, mas sequer citam o nome dela. Jesus se importava com ela, era uma doença que estava causando febre nela, e a doença também foi curada instantaneamente. Ela ficou tão bem em seguida que ela já se pôs a servir Jesus e a comitiva. E Jesus também curou muitas outras doenças. Aí vem o verso 18. Jesus vai, tendo demonstrado que ele tem autoridade sobre as doenças, a gente vai ver que Jesus tem autoridade sobre discípulos. Ele escolhe aqueles que deverão segui-lo, não é o inverso. A gente não escolhe Jesus, Jesus escolhe a gente. É isso que Mateus vai deixar muito claro, nos versos 18 a 22. E aí Jesus vai acalmar a tempestade, do verso 23 ao 27. Ele vai curar 2 endemoniados na região de Gadara, do 28 ao 34. E no capítulo 9, de 1 a 8, ele vai curar um paralítico em Cafarnaum. O que você e eu não podemos perder de vistas, quando nós estamos lendo esta narrativa, primeiro, não é que Jesus está nos ensinando a ver demônio em tudo, não é que Jesus está nos ensinando como abrir um ministério de cura e de libertação. O que Jesus está, de fato, fazendo é se revelando a si mesmo e demonstrando que Ele é Deus. E é isto que Mateus quer que você enxergue. Ele é Deus. Porque só Deus faz o que Ele vai fazer aqui agora. E uma vez exposto a esse Jesus, Ele quer, Mateus, que você reconheça: meu Deus, Ele é Deus, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele é o Filho do homem, Ele é o Messias prometido. E a sua fé ser alimentada nele nesse sentido. E você então, com disposição, passar a segui-lo. É isto que Mateus quer que você faça. Ele quer que você se assente, observe as cenas e chegue à seguinte conclusão: não estamos diante de um homem qualquer.
Que tipo de homem é este? Os discípulos vão perguntar no final da tempestade que é acalmada. Que homem é este? E Mateus quer que a gente entenda, ele é o homem-Deus, ele é o Deus-homem, ele é o próprio Messias, ele é o Cristo, o Jesus lá de Nazaré. Então vamos lá, Mateus 8,18. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E aqui nós temos 2 discípulos. De novo, discípulo no Evangelho de Mateus não é necessariamente, chamar alguém de discípulo não é chamá-lo de crente. É simplesmente chamá-lo de seguidor. Seguidor todo mundo tem. Depois, no desenvolvimento do Novo Testamento, a palavra discípulo, em Atos dos Apóstolos e adiante, ela vai ter uma conotação de conversão, de crente. Mas nos evangelhos, ainda não. Ainda é incerto. Fulano é um seguidor, é um discípulo, mas não dá para saber ainda. Tanto que no evangelho de João, a gente vai ver João deixando claro, quando ele coloca Jesus dizendo, olha, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se. Então havia discípulos que não eram verdadeiramente discípulos. Então não se confunda com isso, porque às vezes você está lendo alguma narrativa, por exemplo aqui, como nós vamos ler, e está chamando de discípulo, você pensa, pô, é crente, mas não é necessariamente crente. Então você tem um discípulo a ponto de abrir mão de seu conforto, supostamente, e você tem um sem qualquer reserva ou querendo seguir Jesus, mas ele quer colocar reservas e tudo mais, né? E Jesus vai demonstrar para nós o que é um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo, ele abre mão do conforto, ele abre mão do seu próprio interesse. Um discípulo, ele se entrega sem qualquer reserva, ele não coloca nenhuma exigência. Vamos ler, verso 18. Tendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Isso é muito curioso, porque o que você esperaria de quem está querendo seguidores? Ponto. Nós atingimos a meta, nós temos agora muita gente ao nosso redor. Vamos começar a fazer mais curas aqui, vamos tornar mais público ainda o que a gente está fazendo. Mas Jesus sabe que multidão não é sinônimo de conversão, de verdadeira adoração. E Jesus não quer simplesmente aglomerar um bando de gente ao redor dele. Ele quer verdadeiros discípulos. Você começa a aprender com Jesus que, o que ele vai dizer depois, que o caminho é estreito, né? A porta é apertada, e nem sempre a maioria ou o grande número de pessoas indica alguma coisa para Jesus, para o reino de Deus. Jesus, vendo muita gente ao seu redor, deu ordem, vamos passar para outra margem. De repente essas pessoas estão começando a entender equivocadamente o nosso ministério, e isso não é bom. Jesus não quer ser confundido. Gente, isso nos faz pensar na necessidade que a gente tem de se cuidar para não falar a respeito de Jesus do modo errado. Se Jesus não queria ser seguido pelo modo errado, nós não podemos pregar Jesus do jeito errado. Falar dele. Ou insinuar com a nossa vida algo diferente do que Jesus de fato é. Então, aproximando-se de Jesus um escriba, um estudioso da lei, disse a Jesus, mestre, Rabi, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Onde está o problema com essa expressão, gente? Quando você diz algo nesse sentido,
eu vou fazer o que for preciso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Isso na boca de Deus a gente entende. Na boca de um ser humano é orgulho, é contar vantagem. Tiago nos ensina a falar isso. Olha, se Deus permitir, eu farei isto ou aquilo. Jesus não gosta desse tipo de pessoa que se aproxima dele querendo impressionar. Jesus sabe que ele não vai conseguir cumprir a palavra dele. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, têm seus lugares, suas moradas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Baseado nesta resposta de Jesus, o que você deduz como sendo talvez a intenção escondida deste homem, deste escriba que se oferece para seguir Jesus? O que você deduz? As raposas, Jesus diz, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que Jesus discerniu o coração desse homem e entendeu que no fundo esse escriba, o que ele queria era a popularidade de Jesus. Já que no verso 18 diz que muitos ao redor, Jesus passa a outra margem, esse escriba de repente queria os seguidores de Jesus. É um clickbait que fala, né? De repente esse homem está querendo tirar vantagem com o nome de Cristo, em benefício próprio. Então veja que, da perspectiva humana, ele vai a Jesus, da perspectiva humana, ele profere palavras impressionantes, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, mas Jesus não se deixa impressionar, porque Jesus sabe que esse tipo de palavra na boca de homens é orgulho, é querendo impressionar, não é sincero, porque Jesus sabe que ele não ia conseguir. Jesus sabe mais do que isso. Jesus sabe que, ao que tudo indica, ele queria era uma toca, era um lugar para encostar a cabeça, e Jesus não pode prometer isso. Porque Jesus não prometeu isso para nós. Então, Jesus está nos ensinando que o verdadeiro discípulo, ele é aquele que está pronto para abrir mão de conforto, de privilégios. Hoje eu conversava com o pastor Judy Clay, grande amigo, e a gente falando de um colega em comum que fez aniversário hoje, e ele é um pastor, um grande pastor batista, reformado, um homem muito bom, um gentleman. E um dia, no aniversário, alguns anos atrás dele, eles comemorando o aniversário dele, e os alunos, eles estavam na instituição onde esse professor ensina, o Judy Clay estava lá, e o pessoal chegou de surpresa, cantou parabéns para ele e tal, e ele ficou visivelmente emocionado. Ele disse que tinha comentado com a esposa dele, naquele dia bem cedo, a hora que acordou, e quando ele falou isso, ele se emocionou. Ele disse: olha, eu tenho pagado um alto preço por crer como eu creio e pregar o que eu prego em termos das doutrinas da graça. Alto preço porque esse homem teria a capacidade de ser pastor de qualquer grande primeira igreja batista do Brasil. Mas por crer nas doutrinas da graça, por se declarar um reformado teologicamente, ele foi preterido pelas grandes instituições e as grandes igrejas. Mas aí ele complementou naquele dia: mas como é bom crer no que eu creio, ensinar o que eu ensino, isso oxigena o meu coração. Foi o que ele falou. Então, quando você se põe a seguir Jesus do jeito que deve ser, você tem que estar pronto a abrir mão de confortos, de privilégios, de possibilidades. Você não será bem visto por todos, você poderá até perder seguidores.
Porque se for para fazermos como deve ser, nós não agradaremos todo mundo. Então essa é a primeira grande lição. Para Jesus não impressiona se você o procura, e se você o procura com a boca cheia de belas palavras. Ele conhece o coração, e Ele sabe o que Ele tem para oferecer, e o que Ele tem para oferecer, o coração não regenerado não quer. Que é o quê? Não ter garantia de que você vai ter uma toca, como as raposas têm tocas. É não ter garantia de que você vai ter um ninho, como os pássaros têm ninho. É garantia de que você não vai ter onde reclinar a cabeça. É curioso, porque não é esse tipo de promessa que Jesus dá. E é exatamente esse tipo de promessa que o evangelho contemporâneo tem feito. Venha para Jesus e você terá tocas. Venha para Jesus e você terá ninhos. Venha para Jesus e você terá onde reclinar a cabeça. E Jesus diz, não, nem o Filho do Homem tem isso. Agora, não é que alguns evangélicos, alguns cristãos não sejam ricos, não é que seja errado ser rico, não é nada disso. Mas é que não é esta a promessa do evangelho. Daí vem o segundo, verso 21. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Nada de errado com isso, né? Quem queria se opor a você ir sepultar seu pai? Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus está dizendo que o verdadeiro discípulo é aquele que o segue sem reservas ou transigências. Em outras palavras, é óbvio que o pai desse homem não estava morto. Se estivesse morto, ele nem estava lá, ele estava no velório. É outra maneira de dizer, deixa eu caminhar com a minha família e meu pai, no dia que ele morrer, eu sigo o Senhor, tudo bem? E Jesus diz, não é isso. Não é assim. Você não coloca ninguém como sendo top 1 na sua lista de prioridade, nem seu pai, nem sua mãe. Ou eu sou o primeiro no seu coração, ou eu não estou com você, ou eu não sou com você. É óbvio que Jesus não está ensinando qualquer tipo de desonra ao pai e à mãe. Não é disso que Jesus está falando. E é óbvio que Jesus não estaria se opondo a este homem se fosse sincero o que ele estava dizendo. O problema é que ele chega a Jesus já com um plano de como ele quer seguir Jesus. E Jesus diz, não, você não me dá planos, você segue o meu plano. Eu tenho autoridade sobre os meus discípulos. Percebe, gente? Prioridades. E Jesus está falando de prioridades aqui, que aos nossos olhos não são feias. Pelo contrário, são lindas. E isso já ensina muito para você que é jovem, como é que você tem que ensinar seus filhos. Você vai querer alguém para casar que honre muito mais a Jesus e coloca Jesus em primeiro lugar, mais do que qualquer coisa, mesmo que ainda seja digna. Como mãe, como pai, como família. E como é fácil se escorar em pai, mãe e filhos, em família, para não servir a Deus como deve ser. É muito fácil. Então, de novo, não é que Jesus esteja se opondo a você fazer o bem aos domésticos da fé. Pelo contrário, você tem que fazer bem aos domésticos da fé. Você não pode colocar Jesus sempre em segundo, você ter um plano, e ainda que seja um plano digno. Não, eu vou estudar primeiro, eu vou me casar primeiro. São planos bons, planos nobres. Depois eu sigo Jesus como tem que ser. Depois eu entrego minha vida, quando eu tiver com a vida ganha, estabelecida, aí eu vou fazer para Jesus. Jesus diz, não é assim.
Veja, nesse sentido, meu povo, Jesus é muito contracultural. É muito contracultural, porque ele está dizendo, você não pode pôr conforto entre você e eu, você não pode colocar planos nobres entre você e eu, ou você me segue incondicionalmente, ou você não tem parte comigo. Jesus está falando da autoridade que ele tem sobre os seus discípulos. Então, confissão de fé, profissão de fé não impressiona Jesus. Ir atrás de Jesus, seguir Jesus não impressiona Jesus. Pelo contrário, ele foge de quem o segue por seguir. Você chegar com planos nobres, bonitos, porque, poxa, que rabino não diria, muito nobre de sua parte querer cuidar do seu pai. Mas isso não impressiona Jesus, porque Jesus sabe que tudo isso, no fundo, é desculpa. Então, são essas primeiras lições radicais que Jesus ensina para a gente. E você tem que estar atento a essas coisas. Porque no dia em que te faltar a toca, no dia em que te faltar o ninho, no dia em que te faltar o lugar para reclinar a cabeça, você vai virar as costas para Jesus? Você vai se revoltar contra Ele? Você não pode fazer isso, porque Ele não te prometeu dar isso. Ele prometeu salvar você, levar você a salvo para o céu. Ele te prometeu reconciliar você com o Pai e te dar uma morada celestial. Ele prometeu completar a obra de salvação na sua vida. E isso Ele vai fazer. Agora, lugar para reclinar a cabeça, toca, ninho, não necessariamente. E planos nobres que impressionam os homens, de fato pode ser grandes desculpas para Jesus. E Ele vai dizer, não tem parte comigo. É assim que você tem que avaliar a vida cristã, é assim que você tem que avaliar o tipo de mensagem que é pregada e que você costuma ouvir. Porque quando de fato, gente, a gente confronta o que Jesus diz com o que é prometido em nome dEle, a gente está vendo o caos em que a gente está vivendo. A próxima narrativa, Jesus ele entra no barco e os seus discípulos o seguiram. Os discípulos, aquele círculo mais íntimo, até porque no barco não ia caber multidão. Os 12 entraram no barco com ele. E eis que levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Então veja, Jesus já demonstrou autoridade e poder sobre doenças, do verso 1 ao 17. Ele já demonstrou autoridade e poder sobre os discípulos, do 18 ao 22. E agora ele vai demonstrar poder e autoridade sobre desastres naturais, tempestades. Contrastando, você tem que ver os contrastes. Mateus, ele é um mestre da pintura. Tanto que essa imagem foi o Danilo que escolheu, muito bem escolhida, que é a da grande tempestade. Eu amo essa imagem. Isso aí é um quadro de Rembrandt. Você vê Jesus aqui à sua direita, com o rosto bem iluminado. Os discípulos que estão próximos dele estão todos com um semblante tranquilos. Não sei se dá para você enxergar. Os que estão olhando para ele estão tranquilos. Os que estão lá na outra ponta, longe dele, estão todos com o rosto visivelmente apavorados. É tanta luz que chega, estoura a imagem. É a maneira de Rembrandt mostrar o barulho. É a maneira dele mostrar como que é estar na tempestade sem Jesus. E aqui, a luz que de fato ilumina a todos está saindo direto do rosto de Cristo. Aqui embaixo na tela. E este era o cenário da dessa viagem. Veja, Jesus ele está deixando a região dos judeus. Ele vai chegar do outro lado do mar da Galileia, onde era a região basicamente de gentios.
E gentios, em outras palavras, são as nações. Jesus está deixando Jerusalém, Judéia, caminhando no sentido confins da terra. E o que a gente vai perceber é que o diabo não fica satisfeito com isso. Ele tenta de todos os modos parar Jesus. Tanto que o verbo que Mateus usa aqui, quando vai descrever que Jesus acalmou a tempestade, é um verbo usado para quando Jesus expulsa demônios em outro contexto. Dando a entender, com base neste verbo, com base no que virá a seguir na narrativa, de que esta tempestade, de algum modo, até pode ter sido causada por forças demoníacas. Mas, de novo, o que Mateus está querendo que a gente enxergue não é que o diabo é quem levanta tempestades. O que Mateus quer que a gente enxergue é que Jesus é Senhor das tempestades e sobre os demônios. Então, veja os contrastes agora. Jesus entra no barco, seus discípulos vão com ele. Levanta-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Olha o contraste. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Você consegue ver o apavoramento neles. Jesus acorda, ao que tudo indica, ele acorda brando, sem sustos. O que está acontecendo? Você não tem isso? Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Por que Jesus pergunta isso, gente? Porque veja, eles viram Jesus curar. Eles viram que o próprio Jesus estava dormindo enquanto a tempestade estava acontecendo. Esses dois fatos em si já serviriam para, de algum modo, não assustá-los tanto, não é verdade? Porque se esse que curou está dormindo agora, não deve ser lá tanta coisa assim, essa tempestade, para a gente se preocupar. Apesar de que Mateus faz questão de dizer que as ondas cobriam o barco. Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Este é o verbo, repreender. Este verbo é usado em outros contextos para dizer quando Jesus repreende os demônios, as enfermidades e assim por diante. Levantou-se, repreendeu os ventos, o mar, tudo ficou calmo, e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, esse acalmar da tempestade está apontando para as prerrogativas divinas de Jesus como Messias. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele repreende e os ventos e o mar o obedecem. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Seus discípulos nunca estarão sozinhos, porque Ele está ali com eles, no meio dessa tempestade toda, Ele é onipresente. Mas os discípulos ainda não tinham certeza, verso 27. Guarde bem o verso 27, por isso que eu coloquei em negrito, aí na folha que você recebeu. A indagação, o espanto eu coloquei em negrito, verso 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque quando você vira a página da folha que eu te dei,
Quando você vira essa página e você vai ver o verso 29, são os demônios falando pelos endemoniados. E eis o que os demônios dizem: o que você quer conosco, filho de Deus? Os demônios sabem que Jesus é Deus. Mas os discípulos, no verso 27, ainda não sabem disso. Jesus está se revelando diante dos olhos deles. Eles estão nesse processo de discipulado com Jesus. Eles já se admiraram com o ensino de Jesus, viram autoridade em Jesus para ensinar, eles viram autoridade em Jesus para curar, viram autoridade de Jesus sobre discípulos, quem deve segui-lo ou não, o tipo de mensagem, o que significa ser discípulo. Eles estão vendo a autoridade de Jesus, estão vendo agora que Jesus tem autoridade até sobre tempestades, sobre ventos, sobre o mar. Quem é Ele? Quem é este que até os ventos e os mares e o mar lhe obedecem? Mateus quer que você responda. Na boca dos discípulos ainda era uma incerteza, mas na pena de Mateus para nós é uma pergunta retórica. Mateus quer que você diga: é Deus. E vocês estão descobrindo isso aos poucos, queridos discípulos. Esse é o processo de discipulado. Jesus vai se revelando para nós ao longo da vida. Tanto que uma coisa é você ler a sua Bíblia com 16 anos. Será outra coisa quando você estiver lendo-a com 66 anos. Supostamente você saberá muito mais do seu Jesus aos 66 anos, se você continuar caminhando com Ele. Percebe? É a caminhada da vida cristã. O que você precisa de saber de Jesus hoje, já é o suficiente para hoje. Mas na medida em que você vive com Ele, você conhece e aprende mais dele. E os discípulos estão aprendendo. Jesus repreende essa tempestade, e eles chegam a outra margem. E olha o que vai acontecer, olha quem vai saudar Jesus na segunda página. Vire a página da folhinha aí. Olha quem vem saudar Jesus. Verso 28. Jesus vai curar 2 endemoniados na região de Gadara, 2 endemoniados gadarenos. E esse exorcismo vai revelar o poder divino de Jesus, que é reconhecido, gente, até pelos demônios, apesar de rejeitado pelos gadarenos. E o que a gente vai ver aqui é o seguinte: os demônios temem por causa do que eles reconhecem. Jesus é Deus. E os discípulos temem por causa do que eles não reconhecem. Quem é este? Percebe esse contraste? Mateus quer que você enxergue isso. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, ou seja, cada vez mais distante de Jerusalém, os 2 endemoniados foram ao seu encontro. Essa é a comitiva de frente. Essa é a comissão de recepção. E olha onde eles moravam: saíram de dentre os túmulos. Então, este texto, somado ao fato de que Jesus está avançando com o reino de Deus, o verbo repreender dá a entender a alguns de que aquela tempestade teria talvez sido algo demoníaco. Mas que não tem problema, não importa se foi ou se não foi, importa é saber quem é o Senhor sobre ela, é Cristo. Então não importa se uma tempestade que vem sobre a sua vida é causada pelo diabo ou simples causas naturais. Guarda bem isso no seu coração, porque vira e mexe, vai acontecer coisa na sua vida em que você vai ficar em dúvida. Espera aí, isso é causa natural ou é o diabo? Não tenha dúvida disso. Você vai flertar com essas ideias em algum momento. Você só não vai flertar se você entender que não faz diferença.
Porque quem é Senhor sobre tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. Se é causa natural, se é erro médico ou humano, se é do diabo, não importa. Quem é Senhor sobre todas essas coisas? É tão importante você conhecer isso, é tão bom você saber disso. Então, de novo, eu coloco essas coisas, não porque, nossa, que interessante, então foi o diabo que causou aquela tempestade? Não sei, não dá para ter certeza, mas ainda que fosse, o que importa é que Jesus acalmou aquilo tudo. O que importa é que ele estava no barco. O que importa é que ele deixou tudo aquilo acontecer porque ele queria se revelar como Deus soberano. É isso que importa você saber. Na hora da tempestade na sua vida, Jesus está com você, porque se ele tiver, é o que importa. Não importa se é demoníaco, se é causa natural, se é irresponsabilidade dos outros, não importa. Jesus está com você e ele vai se revelar a você. Então, eles eram tão furiosos, esses demônios, verso 28, que ninguém podia passar por aquele caminho, porque eles atacavam como cães bravos, ferozes. E eles gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Então, primeiro, eles sabem que Jesus é Deus. Segundo, você veio aqui nos atormentar. Eles sabem que esse é o fim deles. Tormenta no lago de fogo do inferno. Terceiro, antes do tempo, há um tempo estabelecido, quando finalmente o diabo e seus anjos serão julgados. Eles sabem mais teologia do que os discípulos. Sabe que Jesus é Deus, sabe que o inferno é fogo inextinguível, é tormenta. Ele sabe mais teologia que muito teólogo liberal. E ele sabe que tem um tempo estabelecido por Deus. Então Mateus está nos revelando teologia pela boca do demônio, literalmente. E é curioso, eu estou me segurando para não dar o spoiler, mas a gente vai continuar lendo, rapidinho você vai perceber o que eu quero falar. Aí, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Essa manada de porcos não podia ser criada em Jerusalém ou na região dos judeus, porque os judeus nem comiam esse tipo de carne. Porco era um animal imundo para eles. Esses porcos provavelmente abasteciam as geladeiras, por assim dizer, os açougues dos romanos que moravam em Jerusalém. Eles sim eram, para os judeus, bárbaros que comiam carne de porco e tudo mais. Eram muitos os porcos. Os demônios, olha que interessante. Os demônios pediram a Jesus com insistência. Os demônios oram. Vai nos expulsar? Eles sabiam que Jesus ia expulsá-los daqueles dois homens. Eles sabiam que Jesus queria libertar aqueles dois homens das garras do diabo. Vai nos expulsar? Mande-nos para a manada de porcos. Isso aqui te ensina algo muito interessante. Eu ouvi o Augustus Nicodemos dizer isso. Eu ouvi o Mark Dever dizer isso. Carson. Com base neste texto, você pode crer que demônio não habita espaços físicos. Demônios habitam pessoas ou animais. Não existe casa mal assombrada. Esse é um ponto. Os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Olha o verbo que Jesus diz
usa para responder à oração. Jesus responde à oração dos demônios. E aqui está uma grande lição. Está preparado? Oração respondida nem sempre é sinal de coisa boa para você, de graça para você. Jesus respondeu à oração dos demônios. Nem sempre uma oração respondida é algo que no final você vai poder dizer de boca cheia, graças a Deus. O importante é um coração alinhado com a vontade de Deus. São afeições harmonizadas com a vontade de Deus. Deus, você já tinha parado para enxergar isso? Deus respondeu à oração dos demônios, para a destruição deles. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus respondeu: pois vão. Agora o spoiler. Que verbo Jesus usa aqui para mandar os demônios para os porcos? Vão. Você já ouviu esse verbo na boca de alguém neste capítulo? Na boca de quem que você ouviu? Do centurião. Quando o centurião falou: eu sei o que é ter soldados debaixo do meu comando. Eu digo, vão, e eles vão. Mateus está dizendo para nós que, de algum modo, os demônios são soldados para cumprir a vontade de Deus, de algum modo. O Senhor é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. O diabo, de fato, ele segue a voz de comando de Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele não faz o que ele quer. E Deus só respondeu à oração desses demônios aqui, porque Deus quer ensinar uma grande lição, que é a que veremos agora. Estava nos planos de Deus isso. Jesus diz, pois vão, e eles saindo, eram só 2 homens endemoniados, certo? Os demônios saindo entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Outra narrativa vai falar da quantidade de porcos. Quantos porcos eram? Mais de 2.000. Jesus está ensinando outra lição, a lição de que vidas humanas valem mais do que vida de animais. Não fala muito alto isso não, que você vai ter problema. Gente vale mais que porco. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, vão aos demônios. Gente vale mais que porco. Jesus resgata esses 2, Jesus os restaura. Esses porcos, a cena desses... Aí você pode perguntar, por que Jesus fez isso? Bom, definitivamente nós nunca vamos saber por que Jesus deu a permissão para aqueles demônios irem para os porcos. A gente pode conjecturar. Primeiro, essa lição óbvia. É mais importante eu salvar 2 vidas do que eu preservar a economia dos açougues. Conjecturas. É mais importante eu salvar 2 vidas do que preservar 2.000 porquinhos. Outra coisa, e aqui deve ser o mais fiel, eu penso, essa cena, gente, 2.000 porcos caindo no mar,
em desespero, deve ter sido horrível de ver. Você já viu o porco gritando? Quem já viu o porco gritando? É insuportável o grito de porco. É insuportável. Não pense você que essa manada, quando os demônios entraram nesses porcos, eles saíram marchando bonitinho. Era grito de porco mesmo. Feio, horroroso. E se precipitando. É um sinal do juízo. É Jesus mostrando o horror do juízo final. É Jesus mostrando os gritos de desespero dos demônios, atormentados no julgamento. É uma imagem, é uma parábola do inferno que nós estamos tendo aqui diante dos olhos. É isto que a gente tem que ver. O horror do que vai acontecer com aqueles que no final dos tempos serão definitivamente condenados. Tormento inextinguível. Mas o resultado é que os da cidade não gostaram do que viram. Primeiro que eles ficaram com medo, eles não sabiam lidar com tamanha autoridade e poder. Eles ficaram com medo daquele homem com quem eles estavam lidando. Quem é esse louco? Quem é esse homem? Medo. E segundo, que Jesus deu prejuízo para eles. E eu não quero um Deus assim, que me deixa com medo e que me dá prejuízo. Nada novo debaixo do sol. Jesus é Deus sobre os demônios. Quantas lições aqui nesta passagem para nós. E por fim, Mateus 9, a cura de um paralítico em Cafarnaum. A cura do paralítico vai revelar a divindade de Jesus, apesar da rejeição deliberada de tal ideia pelos fariseus. Jesus vai mostrar aqui para nós, neste texto, qual é a raiz de todo o sofrimento humano. Ele vai mostrar que é o pecado. Não um pecado particular que te faz ter um câncer, digamos. Mas é que nós só adoecemos porque o mundo jaz no maligno, caído no pecado. Quando nós dizemos que a raiz de todo sofrimento é o pecado, nós não estamos apontando para pecados específicos. Pode haver, pode não haver. Nós sabemos que existem doenças psicossomáticas. Nós sabemos que dependendo do seu nível de estresse, predisposição genética e outras coisas mais, você pode desenvolver um câncer. Mas nós não estamos dizendo que toda doença é fruto de um pecado específico. O que nós estamos dizendo é que porque nós pecamos, o mundo jaz no maligno, o pecado é sim, portanto, a raiz de todos os males. E Jesus vai mostrar para nós a cura definitiva. E vai dizer mais importante do que a gente ter a cura física, é a gente resolver o problema do pecado. É isso que ele vai dizer agora. O perdão é o maior presente que você e eu podemos receber. Mais do que uma vida saudável. Uma vida saudável sem o perdão de Deus, no final será a destruição eterna. Ou seja, você vai passar, digamos que você viva 90 anos nesta vida, saudável, morra dormindo. Mas morre sem Jesus, morre sem perdão. 90 anos, comparado a uma eternidade, é nada. Mas digamos que você morra aos 9 anos, mas morre com Jesus. É outra coisa. Então, olha como neste texto que a gente está lendo, olha como Jesus corrige nossos pressupostos, não é mesmo, gente? Oração respondida nem sempre é sinal de bênção, pode ser condenação.
Nós vamos ver Jesus dizendo que mais importante do que cura física é perdão dos pecados, nós vamos ver isso agora. Profissão de fé, palavras bonitas não impressionam Jesus. Jesus não quer multidão, Jesus quer discípulos comprometidos. Se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, Jesus vai nos chocar com essa narrativa. Mas veja que toda confusão, todo choque é o primeiro passo para a verdadeira compreensão, para o verdadeiro crescimento. Então vamos ler este nosso último trecho de hoje à noite. Entrando num barco, Jesus vai voltar agora. Ele vai voltar para Cafarnaum, ele vai voltar para a casa dele. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria casa, Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Por que levaram o paralítico? Ora, Jesus já tinha curado. Eles vão levar um paralítico, porque quer que Jesus faça o que com o paralítico? Cure o paralítico, é óbvio, não é isso? Jesus, no entanto, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Espera aí, eles não levaram o paralítico lá para ter perdão. Eles levaram o paralítico lá para ele abandonar as muletas. Cadeira de rodas. Alguns escribas diziam entre si: esse homem está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal no seu coração? Pensando o mal sobre mim, sobre esta situação. Porque o que é mais fácil? Dizer aos seus pecados, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e anda? O que é mais fácil para vocês? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu não tenho autoridade só para ensinar, eu não tenho autoridade só para curar, eu não tenho autoridade só para acalmar a tempestade, eu não tenho autoridade só sobre demônios, eu não tenho autoridade só sobre discípulos. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e, olha o verbo de novo, vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Eles não estão convencidos de que Jesus é Deus ainda, você percebeu? Deus deu autoridade aos homens, inclusive a este, para fazer tal coisa. Eles ainda não se convenceram de que Jesus é Deus. E é por isso que a cena vai prosseguir. E Mateus vai contando a história, até as coisas todas fazerem sentido. Jesus é Deus. E Deus que se fez carne, para morrer na cruz e poder dizer: todo aquele que crê em mim tem perdão para os seus pecados e resolve o seu principal e pior problema, o pecado. E eu quero que você pense o seguinte, eu coloquei nesse quadrinho amarelo alguns lembretes. Mateus apresenta o tema da fé através da formação de diferentes personagens. São os personagens que Mateus vai pintando diante de nós. Os discípulos são os de pequena fé em Jesus. Você vai ler isso várias vezes ao longo do Evangelho, eu pus as referências aí. Os discípulos são os de pequena fé, eles estão aprendendo. Os improváveis que vão a Jesus em busca de cura são os que modelam a fé para os que leem este Evangelho. O centurião, esses amigos que levam o paralítico e outros que virão. Eles estão dando modelo de fé.
Nunca vi tamanha fé em Israel, Jesus vai dizer, de gentios e não de judeus. Porque são os gentios, em contraste, que são os de grande fé. O que isso ensina para a gente? Isso ensina pelo menos uma coisa, sobretudo quando a gente leva em conta o último item aí. Os líderes judeus e a cidade natal de Jesus são caracterizados como totalmente carentes de fé em Jesus. Sabe o que Mateus está nos ensinando? Parece que quanto mais perto de Jesus, mais familiarizado com Ele, menos fé. Os da casa de Jesus, os da cidade de Jesus, os líderes judeus que conheciam a Bíblia, os discípulos que andavam com Ele, foram os últimos a perceberem que Ele não era um homem qualquer, Ele era Deus. Cuidado, nascer na igreja, cantar nas bandas e no coral da igreja, participar das atividades da igreja, pode ser de fato um grande obstáculo, como Mateus parece estar nos mostrando. Quanto mais próximo do círculo íntimo de Jesus, quanto mais perto dele, menos fé. Isso pode ser problemático. Então a gente combina esses retratos com os próprios ensinamentos de Jesus, e a gente descobre que a fé, ela é um dom de Deus. Deus nos dá fé, Deus abre os nossos olhos e nos faz enxergá-lo pelo que Ele de fato é. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe e se revele a nós como de fato Ele é. Deus que tem autoridade sobre doenças, discípulos, desastres, demônios e sobre o pecado. E é aquele que resolve o nosso maior problema, o pecado. Nos reconcilia com Deus. Que Deus te abençoe com paz. Alguma dúvida? William, alguém que consiga, pode ir lá no fundo, tentar desligar o ar? Estou com frio. Guilherme, vai lá, por favor. Esse troço, diga. Conhecimento não é conhecimento que liberta, é conhecimento cognitivo mesmo, reconhecimento. Não é o tipo de conhecimento salvífico. Isso mostra o estado ainda mais deplorável dos discípulos, porque nem esse conhecimento cognitivo eles tinham. E os demônios já tinham. Os demônios sabiam, Ele é Deus. Os demônios acompanharam tudo desde o início, desde a encarnação ali, desde Maria, está vendo? Eles não são oniscientes, mas eles estão vendo. E nem esse tipo de conhecimento cognitivo, de observação, os discípulos ainda tinham. Então isso revela o estado ainda mais ruim deles. É óbvio, lá adiante no Evangelho, eles vão reconhecer Jesus pelo que Ele é. E mais triste ainda, e no final ainda vão negá-lo. É um retrato de todos nós. Um conhecimento. E esse é um perigo para nós, porque parece que quanto mais a gente conhece e maneja bem os conceitos bíblicos e teológicos, mais a gente acha que se garante. Mas o conhecimento que não nos leva a mais fé, a mais dependência, a mais louvor, é o tipo de conhecimento demoníaco. Demoníaco no sentido de até os demônios sabem e não resolve nada. Esse é o pecado nosso, dos tradicionais, dos reformados, é conhecimento demais e compaixão de menos, e piedade de menos, e amor de menos. Não é? Mateus quer que a gente fique pasmo. É isso que Mateus está querendo causar em nós, um estado de
Peraí, esses discípulos estão andando há tanto tempo com ele. Os demônios já viram que é Deus e eles ainda não. Mas não julgue tão apressadamente não, porque se você estivesse lá nos passos deles, é provável que você estava fazendo a mesma coisa. Porque a gente faz isso hoje. Outra coisa que a gente costuma dizer, né? Não, se eu tivesse vivido lá nos dias de Jesus, visto os milagres, será que você ia crer mesmo? Porque tantos viram os milagres e... Viram aqui, ó. Verso 7 do capítulo 9. Eles louvam a Deus, as multidões cheias de temor, davam glória a Deus, porque Deus tinha dado tal autoridade aos homens. Jesus era um homem. Estão dando glória a Deus, estão reconhecendo que vem de Deus todos os milagres, mas não estão reconhecendo que Jesus é Deus. Isso é sério. Então, ou seja, viram tudo, mas não creram em Jesus. Porque, em última instância, gente, não é a quantidade de milagre realizado diante dos olhos que causa alguma coisa em nós. Mas foi importante a pergunta do William, porque ela vai corrigindo essas coisas na gente. Conhecimento. O diabo tinha mais conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento de saber, é ele mesmo. Mas era um conhecimento que não passava disso. Informação. Pura informação. Conhecimento que ensoberbece. Conhecimento sem amor. Mais alguém? Renan, é isso? Ronan. Qual? De 28 a 34? Hum. 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 Uhum. Só vai afirmar o que você já faz, o que você já é, que só vai te abençoar com prosperidade. Contrariedade mínima já não serve para mim. Ou é e não serve, eu quero um outro. Que é o que as pessoas hoje dizem. Esse é o seu Deus, essa é a sua interpretação. Não é a minha, não é o meu Deus. E Deus não é domesticável, né, gente? Deus é Deus, né? Na verdade, eu diria, há de fato um paralelo com essa narrativa. Por quê? Porque os discípulos estavam perecendo por falta de conhecimento. Os demônios tinham conhecimento correto, mas não salvífico. Porque qual é a diferença, gente? Quanto mais os demônios conhecem de Deus corretamente, mais eles se enfurecem contra Deus. Porque eles não se submetem a Deus. Então o conhecimento deles não é errado. É exatamente como, quando Deus quer endurecer o coração de alguém, Ele revela luz e verdade. Porque é aquilo que eu sempre digo, né? Um ditado que não é meu. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O conhecimento da verdade, ou ele vai te amolecer e te converter, e te
e fazer um adorador, ou ele vai te endurecer, te encrudecer, te fazer blasfemar. E é o caso dos demônios. Então não tem nenhum problema a gente dizer que os demônios conheciam bem Jesus. Não tem nenhum problema nisso. Até porque a Bíblia fala isso. Tiago? Então. Uhum. É. Isso aqui nos ensina, é bom a gente levantar essa discussão, porque nos ensina o seguinte: qual é o grande perigo para nós, numa igreja como a nossa, onde a Bíblia é ensinada verdadeiramente? É a gente se acostumar tanto com esse conhecimento, começar a inchar com ele, e o fato de que, não, eu compreendi o que está sendo pregado, eu acredito nisso. Isso pode ser uma camuflagem tão grande para quem ainda não se arrependeu e creu para a salvação, que é um problema, hein? Isso pode ser um grande problema. Por outro lado, eu já passei por uma experiência, algumas poucas vezes, mas umas duas que eu consigo me lembrar, de gente que ao final do sermão vinha falar comigo, aqui mesmo, eu já estava aqui em Goiânia uma das vezes, eu lá atrás me despedindo, várias pessoas me abraçando, agradecendo pela mensagem, chegou um homem com a mulher, eu nunca mais os vi na igreja. Parece-me que foram visitantes pontuais. Ele chegou, ele me abraçou assim, a mulher daqui, a mulher viu que ele ia me falar coisa, mas até então eu não tinha notado. Aí ele virou para mim, olhando nos meus olhos, e falou assim: eu nunca ouvi alguém falar tanta besteira em tão pouco tempo. Aí eu abracei e falei: ô meu irmão, que Deus te abençoe. Aí ele saiu. Então assim, o sol que amolece a cera endurece o barro. O conhecimento sem amor ensoberbece. Deus, eu preciso do conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas tem que ser, o conhecimento tem que ser correto e do modo que desperta em mim piedade, amor e compaixão e assim por diante. Porque o diabo conhece para contra-argumentar, o diabo conhece para se enfurecer contra Deus. É tanto que se você for conversar com um pagão que lê a Bíblia, ele sabe, já, você tem experiência de gente que você costuma dizer assim, já ouvi gente crente dizendo: nossa, fulano conhece mais a Bíblia do que muitos crentes que eu conheço. No entanto, continua ímpio. E é verdade, tem muitos assim. Você pega, como eu peguei essa semana, um moço, deve ser mais novo que eu imagino, ele recém-formado em Oxford, professor de literatura, não em Oxford, mas particular, professor particular de literatura, e inclusive lá ele é inglês. E ele ensina jovens que querem entrar em Oxford. E essa semana eu ouvi num podcast dele, uma palestra dele sobre o livro de Jó, e ele não é crente. Impecável. Impecável a palestra dele. Eu falei, meu Deus. Mas assim, não era centrado em Cristo, da perspectiva literária, melhor dizendo, impecável a palestra dele. Ou seja, tem conhecimento, algum conhecimento, mas não é salvífico. E se você for argumentar com ele usando a Bíblia, ele vai dizer, mas eu conheço a Bíblia. E conhece. Então, é muito fácil a gente se camuflar com o conhecimento. E isso a gente tem que tomar cuidado. Certo? Deus abençoe vocês. Paz.